Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 8. A gente vive um tempo, eu acho que você vai concordar comigo, em que há uma discussão grande sobre as convicções, né? Como que a gente fundamenta as convicções. Digo isso porque tem uma fala verdadeira sobre uma questão de relativismo, como se fundamenta convicções, né? Relativismo é isso. Como que você fundamenta? Se não fundamenta, então as convicções são relativas. Muito das convicções são fundamentadas no que a gente chama de fake news, né? de mensagens mentirosas, construídas para desvirtuar. Há uma certa preguiça coletiva de se refletir para construir as convicções, porque convicção demora, né? Não dá para pensar que você vai ter convicção lendo um artigo do jornal, e agora então é esse. Não, você tem que refletir, pensar, analisar. Exige uma maturação das convicções, então é um processo que é mais lento. O fato é que a gente tem essa dificuldade de convicção, né, hoje, inclusive no meio cristão. Quais são as nossas convicções? Quais são as suas convicções? O que você acredita? Como você a fundamenta? Enfim, a Bíblia fica muito distante das convicções de muitos, mesmo cristãos. E aí tem um texto aqui que eu acho muito interessante, em que Jesus ele se mantém ensinando aquilo que ele sempre ensinou, na centralidade do seu ensino. E aí ele é questionado, e, enfim, é bem interessante esse texto. Olha só, Lucas 20, de 1 a 8. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também faria uma pergunta, digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Perceba, Jesus está ensinando o povo no templo e pregando as boas novas. A mensagem do Evangelho, essas boas novas, Evangelho significa boas novas, que essas boas novas de que Deus é um Deus gracioso, que se aproxima das pessoas para salvá-las, por meio da sua graça. Essa boa nova anunciada por Jesus, ele anuncia isso o tempo todo, mudando talvez o foco aqui e ali, mas é esse o ensino reiterado de Jesus. Arrependam-se do modo de viver, acolham a mensagem de salvação graciosa de Deus, que implica num caminho de amor a Deus e ao próximo. O cerne da mensagem o tempo todo de Jesus é esse. Jesus ele tinha plena convicção do que era para dizer. E ele não se desviava. Óbvio que se alguém perguntasse uma outra coisa, ele falaria sobre outra coisa, mas ele tinha clareza do que ele deveria enfocar na sua mensagem. Ele tinha clareza sobre isso. O reino de Deus que foi aproximado às pessoas, que tem como marca central um Deus gracioso que se aproxima para dar vida para as pessoas. Está claro isso. E aí ele ensinava. Só que ele, Jesus, era um
sujeito da periferia, lá de Nazaré. Um pobre da periferia, que tenta chegar no templo de Jerusalém, no núcleo de poder das autoridades religiosas, e quer ensinar ali. Ou seja, o pessoal falou, você está pensando o quê, Jesus? Quem te deu autoridade para falar aqui? Você é de qual escola rabínica? Qual sacerdote que te autorizou a falar aqui? Você está falando assim, quem te deu essa autoridade? Perceba, ninguém tinha dado essa autoridade para ele da liderança religiosa. Então você fala assim, ninguém me deu. Então o que você está falando? Não, quem me deu foi o próprio Deus. Aí ele cria problema para ele. Porque vocês lembram que lá no julgamento de Jesus, quando fala assim, colocaram testemunhas mentirosas e não estava dando certo, e aí Jesus fala assim, não, eu sou o Filho de Deus. Aí vão matar, porque como é que esse sujeito se declara filho de Deus? Divino. Aí ele é morto pelos judeus. Então ele não podia falar isso. Ele não podia nem falar que não tinha autoridade, ninguém tinha dado, e nem podia dizer que a autoridade vinha de Deus. Ele não podia fazer isso. Mas ele tinha plena convicção do que era para ser dito. E eu vou te dizer, essas pessoas que queriam desqualificar Jesus, ao invés de discutir o que Jesus estava ensinando, falaram assim, olha, Jesus, o que você está ensinando não faz sentido. Aí entende que teria uma discussão? Olha, Jesus, o que você está falando aqui não faz sentido. Não, isso que você está falando faz sentido. Eles não vão discutir o que Jesus está falando. Eles querem desautorizar Jesus para que Jesus calhe a boca. E fique lá para Galiléia, longe. Se quer ensinar alguma coisa, ensina para longe. Para cá, não. Você não é bem-vindo aqui, você não tem autoridade para falar aqui. Só que Jesus, ele sabe do que ele crê e ele sabe a mensagem que é para dizer. Então, ele sabe o que ele pode defender. E isso daí é alguma coisa importante para todos nós, sabia? Sabe por quê? Porque eu vejo na gente, tá? Não pensa em ninguém, não. Estou falando no nosso comportamento. Às vezes a gente tem uma postura muito enfática no que a gente não sabe. Olha, vamos ser sinceros, a gente não sabe a maioria das coisas. Eu já cheguei para o Alfredo e falei assim, Alfredo, eu não entendo essa tecnologia aqui da internet, ele foi me explicar. Sabe o que aconteceu? Nada, porque ele me explicou e eu não entendi. Entendeu? Continuo sem entender, só sabendo que ele sabe, eu não. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho... se eu me detiver, entendeu? Eu tenho condições intelectuais de saber, eu sei que eu tenho. Mas eu vou ter que me deter, estudar, analisar. E eu não estou muito disposto a isso, não. Eu aceito a opinião. Eu não tenho como fazer discussões. Não tenho, nesse campo. E eu não tenho condições de fazer discussões sobre um monte de questões. A maioria das questões eu não tenho como discuti-las. Eu não tenho base. Eu posso ter uma opinião. Uma opinião. Uma opinião pronta a ser desfeita caso alguém apresente um argumento que eu não sabia. Por quê? Porque eu não tenho como fundamentar. E o que eu vejo é que, às vezes, a gente se apega a convicções que nós não temos como defendê-las com profundidade. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que se posicionar na vida, é óbvio que temos. Eu só estou dizendo que existem gradações. E existem pessoas que sabem mais do que nós, e aí nesse campo são elas que eu vou ver quem sabe, e eu vou buscar as referências, e aí eu vou ver a discussão entre as referências. Isso cabe para tudo, para saber sobre a internet, como funciona, saber médico,
saber jurídico e saber todos os saberes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que desqualifica a sua palavra. Quando você discute, falando, é isso naquilo que você não sabe, e você fala, eu tenho certeza, ou você discute com todos os... uma marca de convicção aqui, aí você vai falar aqui de novo, a sua palavra perde força. Entende? Porque se você chegar para mim e apresentar uma opinião, porque você leu um artigo, um livro, que seja, e falar, é isso, e tem um outro aqui que leu, está há 20 anos pesquisando sobre isso, percebe que não dá para... E aí, quando você diz assim, é isso, e afirma, quando você vai afirmar aqui, a sua palavra socialmente perde valor. E é importante, meus amados, que a gente tenha as nossas convicções muito bem aferradas, muito bem assentadas. Aquilo que eu afirmo com toda clareza, e aquilo que eu tenho uma opinião, e aquilo que eu desconheço. Jesus, ele ensinava com toda a profundidade, convicção, e não se desviava dessa questão que para ele era muito clara, que ele recebeu do Pai. Hipoteticamente, se fosse falar sobre irrigação, Jesus talvez falasse, deve ser. Se fosse falar sobre transporte coletivo em Jerusalém, ele, talvez seja. Agora, quando fosse falar da relação com Deus, aí ele afirmava. Entende? Que isso fique claro para você valorizar as suas palavras. Tem coisa que você afirma, tem coisa que você emite opinião. São coisas diferentes, completamente diferentes. E eu espero que a mensagem do Evangelho seja uma dessas verdades que você sabe argumentar para você e para os outros. Eu não estou falando de ensinar a Bíblia, não, porque a Bíblia é um livro muito complexo. Vamos ser honestos, é muito complexo, é difícil a Bíblia. Agora, a mensagem do Evangelho, sejamos honestos, ela é simples. Que ela seja verdadeira para você e que ela seja clara, que você possa argumentar para si, para quando alguém... Eu lembro de um querido meu que ele falou assim, eu sou preguiçoso para ler, eu não gosto de ler, nem Bíblia eu gosto de ler. E aí ele falou assim, mas eu entendi a mensagem do Evangelho. Pode fazer qualquer pergunta aí. Aí eu fazia assim, você acha que é correto isso? Ele falou, Ele falou, porque eu entendi. Eu entendi que é graça. E é graça comprometida com vida. Por isso que o pecado é uma desgraça. É horroroso. E que a gente precisa combater o pecado, porque ele compromete a vida. E o projeto de Deus é uma radical valorização da vida. Não exigindo de nós a perfeição, mas nos propondo e exigindo de nós uma busca radical pela vida, apresentada por Jesus Cristo. Eu não chego lá, mas eu passo a vida toda orientado por esse caminho. Entende? Isso precisa ficar muito claro para você. A mensagem do Evangelho precisa ficar clara para você. Você precisa poder afirmá-la. Não como quem omite opinião sobre a internet, no meu caso. Mas como algo que lhe é claro, firme, com convicção. Diferente de você falar afirmações, fazer afirmações sobre as escolas de interpretação escatológicas do Apocalipse. Aí é outra coisa. Agora, do Evangelho que me salva, isso eu preciso ter convicção. Tá? E aí, olha que coisa interessante. Os líderes religiosos, diante da convicção de Jesus, eles não discutem o que Jesus está ensinando. Eles nem conseguiriam. O que eles fazem?
eles desviam o assunto e vão falar o seguinte: eles querem tratar sobre Jesus. Qual é a sua autoridade? Só que a questão de Jesus não envolvia a sua dignidade, a sua autoridade. Ele não caiu na armadilha. Ele não caiu na armadilha. Aliás, meus amados, nas questões de fé, é alguma coisa que é visceral, é da experiência. E assim como não dá para ninguém dizer assim, por que você ama quem você ama? A gente pode até fazer algumas discussões, enfim. Mas você de fato ama fulano? Prove esse amor. Não tem como provar amor por ninguém. Mas a gente sente. Entende? A gente sente. Mas não tem como provar. Mas eu posso afirmar. Assim, não tem como ninguém poder dizer para mim como é que você prova que o Evangelho é verdade, isso que você acredita. Você não tem como provar isso. Mas você tem como ter convicção. E se alguém coloca em questão o que você vive, se a sua clareza do pensamento está correta, você não tem que, como Jesus fez, você não tem que ficar dando provas de que o teu pensamento é coerente porque você é um cara tal, porque você... Não. É isso que eu creio, que eu vivo, o que eu sinto. E que eu recebo como mensagem ensinada por Jesus Cristo, conforme revelada nos Evangelhos. Pronto. Esses líderes quiseram desviar Jesus Cristo do pensamento. E falar assim, qual é a sua autoridade? E Jesus não caiu na pilha de querer defender a si mesmo. Não, eu sou não sei quem, não sei... Não. Ele não quis se defender. Aliás, meus amados, essa coisa de ter que se defender é muito cansativa. Muito cansativa. Não, eu sou isso, eu sou mais do que você, eu sou igual a você, sou melhor aqui, ali. Ter que se provar no mundo. Isso é muito cansativo e absolutamente ineficaz e sem sentido. Porque são opiniões. Quem é melhor do que alguém, entrar nessa disputa, é totalmente sem sentido. E aí, Jesus ele não cai nessa cilada. E ele acaba com o assunto. Você poderia acabar de outro modo. Jesus, muito sábio, acabou de um modo que colocou os líderes religiosos numa situação muito complicada. Porque o que Jesus fez? Tá, mas antes de responder, eu vou responder vocês, mas me digam, o batismo de João era de Deus ou não era? Aí você falar, se era, a gente estava errado, porque a gente não aceitou. E se a gente disser que não, a gente fica mal com o povo. Só que é obviamente que quem estava ouvindo a discussão sabia que eles tinham opinião, só que eles ficaram com medo de dizer. E Jesus falou, então vocês não vão contar? Eu também não vou falar. Jesus não caiu numa armadilha moralizante tola, entendeu? Que às vezes tem gente que quer cair. Jesus não respondeu simples assim. Você não quer dizer a verdade, eu também não vou dizer. Porque senão, Jesus fala assim, puxa, se perguntou, eu tenho que dizer a verdade. Jesus ele não caiu nessa questão moralizante tola. Que é tolo isso. Eu vou cair na pilha de alguém que vai me prejudicar e vai prejudicar tudo que eu estou fazendo aqui? Não vou. É uma tolice isso. Jesus ele não caiu nessa armadilha que seria totalmente tola. Não, essa autoridade é divina, foi Deus que me deu, aí acabou. Acabou tudo que ele está fazendo, porque ele seria
tido como herege e precipitaria a sua morte, ou a sua exclusão definitiva de Jerusalém. Então, perceba, o que eu quero com essa mensagem dizer para mim e para você? Você vive um tempo onde você é chamado a dar opinião, com certeza, de um monte de coisa, você não tem condições de dar. Você assuma isso. Isso é bom senso e inteligência. Mas algumas coisas você precisa opinar. Algumas coisas você tem que opinar. E algumas coisas você precisa ter convicção. E eu espero que o Evangelho seja alguma coisa da sua convicção. Que você saiba o que te move na tua relação com Deus. O que fundamenta quando você diz que Deus é bom, em que isso está assentado? Quando você diz que Deus é a tua esperança, em que isso está assentado? Não pode ser uma música. Ah, não, é porque essa música fala comigo. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas em que isso está assentado? Você precisa ter convicção. Assim como você precisa ter convicção sobre as questões da tua vida. Eu tomei essa decisão, eu vou fazer esse curso, eu vou romper com uma pessoa por conta do que ela fez. Não, eu vou dar uma outra oportunidade, eu vou fazer. Entende que você precisa ter convicções na sua vida, porque é a sua vida. É a sua vida. E que Deus te dá sabedoria, compreensão sobre as coisas fundamentais. Você não pode delegar a quem quer que seja e alguém fazer a pergunta: com que autoridade você afirma isso? Não, foi o pastor da minha igreja que disse. Foi meu pai quem falou. Entende que não dá? Para outras coisas dá. Eu citei da internet. Não, isso. Por quê? Porque fulano me ensinou isso. Nenhum problema. Agora, sobre as minhas decisões da minha vida e sobre os fundamentos da minha fé, eu tenho que ter convicção. Entende? E foi isso que deu o esteio para Jesus. Eu continuo falando, porque eu tenho convicção de que é isso que é para eu fazer. E se alguém quiser me desviar disso daqui, eu não caio em armadilhas, porque eu sei que é para cá que eu tenho que ir. Eu tenho convicção. Mesmo que sejam algumas armadilhas um tanto quanto moralizantes, que parecem que eu tenho que dizer algo, mas se eu disser, vai me comprometer nesse caminho. Se eu tiver que fazer, ele não se desviou do caminho. Que você tenha convicções. E convicção é desse tamanho, tá? Dúvida é do tamanho dessa sala. Certeza é do tamanho desse púlpito. Entende? Se você for pensar nos saberes do mundo. Mas isso aqui precisa fundamentar você. A sua fé. E as suas decisões fundamentais na vida. Você precisa ter convicção disso. Por que eu estou casado? Por que eu tenho filho? Por que eu não tenho filho? Por que eu estou seguindo nessa direção, nessa profissão? Convicções. E por que eu sirvo a Jesus Cristo? Convicção. Amém? Que Deus nos abençoe. E que a gente tenha essa postura de firmeza no essencial e de sabedoria de não fazer, colocar no mesmo pé de igualdade o que não está em mesmo pé de igualdade na vida da gente. Tá bom? Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos conduza e nos oriente. Não é fácil viver, todo mundo sabe disso. Não é fácil também assumir convicções, mas que elas sejam verdadeiras em nós, Pai.
E que a gente tenha a coragem de dar publicidade a elas quando necessário. E que o Senhor nos dê sabedoria para também não emprestar a nossa certeza àquilo que a gente não tem certeza. Mas que a gente tenha coragem para dizer com toda clareza que temos a convicção certa sobre algumas coisas. Aquilo que orienta e fundamenta a nossa vida. Abençoe cada um aqui, abençoe nossas famílias. Abençoa-nos, ó Pai, e fortaleça a nossa fé, que o Senhor sabe, que é frágil, mas que é o Senhor quem a fortalece em nós. Abençoe cada um aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus.